Polícia Federal abriu inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar se ele teria cometido o crime de prevaricação. Prevaricação, segundo a legislação, é quando uma autoridade deixa de tomar uma medida para satisfazer interesses pessoais. E é isso que vai ser investigado agora pela Polícia Federal com relação ao caso da vacina Covaxin, logo depois da denúncia feita pelos irmãos Miranda de que eles teriam comunicado as irregularidades no contrato com esta vacina, contrato do Ministério da Saúde com o laboratório, e de que o presidente não teria tomado nenhum tipo de medida para barrar ou para evitar que essa irregularidade fosse cometida. Vou chamar Gustavo Uribe. Uribe, este já era um movimento esperado? O STF vai lá, pede que a Procuradoria-Geral da República, abra ou investigue essa situação. Tendo essa autorização do STF, a Polícia Federal, a pedido da PGR, já é autorizada então a começar as investigações. Conta pra gente para que todos possam entender o passo a passo. É um desdobramento, Evandro, daquele pedido feito no início do mês pela Procuradoria-Geral da República. Alguns senadores da CPI da pandemia apresentaram uma queixa-crime. E aí a Procuradoria-Geral da República inicialmente tinha se manifestado que só começaria essa investigação após a conclusão da CPI da pandemia, que nessa semana deve ser estendida até outubro. Só que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pediu à Procuradoria-Geral da República para começar a investigar agora. E aí a Procuradoria-Geral da República pediu esta investigação, que será tocada neste momento pela Polícia Federal. É necessário a gente entender um pouco quais foram os desdobramentos dessa denúncia dos irmãos Miranda. Eles disseram que receberam, no caso Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que é do Ministério da Saúde, servidor, ele recebeu uma primeira invoice, ou seja, a fatura do contrato da Covaxin, com algumas irregularidades e contradições. Depois, alguns dias após o recebimento dessa primeira invoice, os irmãos dizem que foram ao Palácio da Alvorada falar com o presidente Jair Bolsonaro. E aí Luiz Miranda disse ao presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro teria afirmado que pediria uma investigação à Polícia Federal. Mas aí o Palácio do Planalto teve uma série de outras versões para este acontecimento. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, disse que ele não tinha falado com Luiz Miranda sobre irregularidades. Depois, senadores governistas disseram que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro não levou o caso à Polícia Federal, mas ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O problema é que Eduardo Pazuello deixou o cargo dias depois. E aí a nova versão do Palácio do Planalto é de que Eduardo Pazuello teria passado para o seu então braço direito, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, e que Élcio Franco teria feito uma apuração rápida e não teria encontrado indícios de irregularidades. O problema é que agora, recentemente, depois da deflagração desse escândalo, a CGU, Controladoria Geral da União, encontrou indícios de contradições no contrato da Covaxin, dessa vacina indiana, e pediu a suspensão do contrato. Então, é isso que a Polícia Federal quer esclarecer. Se o presidente realmente entrou em contato com a Polícia Federal e, se não entrou em contato com a Polícia Federal, se ele entrou em contato com o Ministério da Saúde para fazer uma avaliação, uma investigação sobre o contrato da Covaxin. Uribe, o próximo passo, seguindo o trâmite legal que a gente já conhece, é a tomada de depoimentos pela PF. Quais são as pessoas que serão ouvidas, hein? Eu conversei com algumas fontes da Polícia Federal e disseram que o presidente Jair Bolsonaro não deve ser ouvido em um primeiro momento. E aí você tem uma série de discussões a respeito disso. Se o presidente faria um depoimento por escrito ou presencial. A tendência seria por escrito, por ele ser presidente da República. As 3 primeiras pessoas que podem ser ouvidas neste inquérito, segundo algumas fontes com quem eu conversei, seriam o autor da denúncia, o deputado Luiz Miranda, e também Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e o seu então braço direito, Élcio Franco, porque eles teriam procedido nessa investigação. Eduardo Pazuello e Élcio Franco ainda fazem parte do governo federal e têm cargos na presidência da República. Então, é uma apuração que deve se alongar nas próximas semanas. Caso a Polícia Federal termine este inquérito, deve enviar à Procuradoria-Geral da República para, eventualmente, caso encontre indícios, pedir uma denúncia à Justiça.